Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores de língua inglesa, o Fernando Rangel e o Nemer Geonon. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Valdene Cordeiro e o Daniel Costa, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar para a gente no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas para a gente, vamos relembrar os temas das aulas de língua inglesa? Vamos começar com o professor Fernando. Professor Fernando, tudo bem? Tudo bem, Dani. Oi, estudante. Oi, Daniel. Conta pra gente aí. O tema da aula de inglês do primeiro ano do ensino médio é Reading About Africa, lendo sobre a África. E estou vendo aqui pelos colegas de língua portuguesa, muito interessante, muito sobre charge, produção de texto, enfim, dando uma ênfase à diversidade de gêneros textuais. Obrigada, professor Fernando. Tudo bem, professor Nemer? Tudo bem, Dani. Joia, conta pra gente aí qual foi o tema da sua aula no ensino fundamental nessa primeira semana do ciclo 5. Sim, bom dia, aluno. Bom dia, professor Bom dia, Fernando, Daniel. O tema da nossa aula de hoje foi English Digital World, né? Que é o inglês aí no mundo digital, participando das tecnologias, a influência dele dentro desse mundo. Certo? Certo, excelente. Agora que já relembramos as aulas de língua inglesa, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida de 9º ano. Professor Nemer, qual o significado de Digital Age? Certo. Digital Age é a era digital, né? Esse momento, esse período que a gente vive hoje, no século XXI. Age significa idade, a palavrinha separada, mas dentro desse contexto, Digital Age, era digital, né? Então, isso que a gente vive agora em pleno século XXI, toda essa tecnologia envolvida. Excelente, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de ensino médio do primeiro ano. O tema da aula fornece o letramento crítico? Beleza, a pergunta boa porque bate muito com o tema do Nemer, que foi muito bem escolhido, Nemer, gostei. Obrigado. Esse tema de letramento digital, que é uma coisa importante, faz parte também como norteador do currículo Referência de Minas, que é esse letramento digital, é o letramento geral, que é a desenvoltura nos vários gêneros textuais que os estudantes têm que ter, e o letramento crítico, que é o tema da minha aula, também importante, então bate muito com esse letramento que é o letramento digital. O letramento crítico seria formar o leitor, que é o que a gente quer fazer, formar o leitor proficiente, aquele leitor que sabe o que está lendo, sabe achar a posição ideológica ali no meio, o que a pessoa está contra, o que é fato, o que é opinião, e no caso aqui, e se posicionar também de acordo com isso. Então é muito importante, leitor crítico. Então, o letramento crítico você quer formar um leitor crítico. É isso aí. Ótimo. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. O que é estrangeirismo? Então, o estrangeirismo é esse uso, né, de palavras de língua estrangeira no dia a dia, no cotidiano, no nosso vocabulário, né? Então, a gente vê muito presente aí em nome de lojas, né? Por exemplo, shopping, aí a gente pega muito desses termos, traz para a nossa língua e não precisa de uma tradução, esse termo já é incorporado e a gente já fala daquela forma. Então, isso é o estrangeirismo, certo? Eu gostaria de colocar isso aí, muito importante. Pode complementar, professor. E as pessoas de português também que estão ouvindo aí vão achar interessante, que eu sei que estão nos ouvindo. Eu acho o inglês entra demais com essas palavras universais no língua portuguesa e no mundo inteiro. Então, eu acho importante, sim.
mas tem coisas exageradas. Você vê, o senhor tem 50% off, aquele off com 2 Fs, né? Off, de desconto. Tem a palavra desconto, a palavra folder, você tem a palavra folheto. A que eu acho horrível é a tal startar. Ele vai startar um novo curso, começar. Então isso fica uma coisa pedante, boba, que eu acho que a gente tem, caracteriza um estrangeirismo. Sim. Feio o texto, quando é exagerado. Então se tem a palavra, Neme, a palavra no português, vamos usar que tem as outras que já tem muitas que não tem. Então eu acho que puxa muito para o pedantismo. Já temos um vocabulário tão rico, né, professor? Upgrade, a pessoa vai saber como é que é. Tem que fazer um upgrade, a pessoa não sabe o que é, ué. Sale também, que é a promoção. Sale também usa também demais. Dificulta muito, às vezes, Tudo. o cliente saber ali, só colocar uma promoção, mas então o estrangeirismo é isso. Quando eu a gente acho que exagera também, né? Isso, tem um certo exagero mesmo. E nós comentamos até outro dia também no Tira Dúvidas de Educação Física, também dos termos também na educação física, né? Tem. Muito, no esporte exageram também. demais, acho que querer parecer pedante. O Brasil é um país do estrangeirismo, né? Aqui é muito forte pegar esses termos de outros países e usar no mundo na inteiro nossa também língua. entra, né? Praticamente no mundo inteiro. Sim. Ótimo, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você. Agora é para você, professor Fernando, é uma dúvida de primeiro ano. O leitor tem que assumir uma posição crítica frente às questões importantes da humanidade? Sim, acabei de falar que o meu caso, Reading About Africa, foi de uma jornalista do Sudão, né, sudanesa, e foi criada na Inglaterra, então ela fala muito sobre a história da África, que é pouco conhecida, então o PET trata dos volumes que a Unesco lançou sobre a história da África. Então a gente vê que, como é que é, Dani? Volta aí para a pergunta exata. O leitor tem que assumir uma posição crítica frente às questões importantes da humanidade? Sim, aí eu acho que é exatamente assumir que, no caso dos direitos humanos, da África ser vítima de estereótipos, a gente tem que ter uma posição crítica no caso dos direitos humanos. E no caso aqui que fala muito eu explorei até isso na aula, de estereótipos da África, que é um país conhecido, que é só fome, que é AIDS, que é exploração do trabalho infantil, do chocolate, né, que é aquelas coisas todas. Então, tem isso, mas eu acho que são ideias que tentam acabar com a África, criar o estereótipo. Você vê, tudo negativo está associado lá. Então, a gente tem que se posicionar e ir cortando esses estereótipos. E esses livros da Unesco, essa coleção da Unesco, ela é escrita por pessoas grandes estudiosos, 230 professores, que foi lançado 8 volumes, estão fazendo 9, então, para a verdadeira história da África. Então, é um negócio muito importante. É você se posicionar frente àquilo que está acontecendo, né? É isso aí. Ótimo, professores. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. Neme, o que é língua franca? Então, a língua franca, né, é uma língua onde um grupo de pessoas escolhe para se comunicar. Né? Um exemplo é uma multinacional. Às vezes ela está fechando um negócio com a China, né, professor? Itália, Japão. Então vai pegar ali o inglês como uma língua para se comunicar entre eles, para não ter que falar cada uma daquelas línguas, né? Então isso que é a língua franca, é a língua universal. Em outras dúvidas, o professor Fernando já até explicou muito bem sobre ela. Então, essa língua universal a gente chama de língua franca. É a língua de consenso, né, Neme? É a língua de consenso. E 80% dos falantes do inglês não são nativos. Não. Então, a língua que você falou, a empresa quer escolher, as empresas todas vão escolher aquela língua, ou os habitantes do mundo inteiro, que é aquela língua de consenso que todo mundo fala, então não é de ninguém mais. Então a língua inglesa é patrimônio da humanidade. E hoje ela é uma das línguas mais escolhidas, então daí a importância da gente estar sabendo e aprendendo essa língua, para a gente não ficar de fora aí desse momento da comunicação. Exatamente. Né? Com certeza. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de ensino médio. Qual o tempo verbal mais importante nos relatos, professor Fernando? O tempo da Reading About Africa foi dessa jornalista sudanesa que escreveu sobre... Ela vai colocando o gênero textual, seria um artigo dessa... Acho que é portal de notícias da BBC, me parece que é. Então ela vai colocando... também o tempo verbal, quando vai contando alguma coisa, é o tempo verbal passado, que usa muito nisso. Tem lugares que ela faz alguma descrição, mas é mais o passado que é o tempo verbal.
que é mais utilizado por ela. Ok, vamos voltar para o telão. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. Nemer, por que o inglês é a língua escolhida para o mundo digital? Então, aí cai em cima daquilo que a gente está falando, justamente por conta da língua universal, por ela ser essa língua franca, né? Então, a tecnologia, ela utiliza muito dos termos em inglês para designar nomes, né? Então, às vezes a gente pega ali um videogame mesmo, igual eu já dei uma aula, então tem vários jogos e termos dentro deles que são em inglês. Então, o mundo digital escolhe essa língua porque o inglês é a língua universal. Ok, o professor Fernando estava pensando ali, acho que ele queria complementar alguma coisa. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 1º ano. O que você poderia dizer do diálogo intercultural, professor Fernando? É um tema também ligado ao letramento crítico, diálogo intercultural. É também um dos norteadores, um dos eixos do currículo referência de Minas Gerais, que fala desse diálogo, né, entre as várias culturas e a língua traz isso para a gente. Eu sempre tive essa dimensão. Muito quando comecei a ver as coisas, porque gostar do inglês para mim era gostar das coisas que o inglês trazia, que era filmes, que era música, que era revista, história em quadrinho e tudo. Então, você tem acesso a essa cultura diferente. E essa cultura diferente faz você valorizar a sua e você facilitar a comunicação, né? Você sabendo de outros costumes, outro jeito de ver, outro jeito de falar. Então, isso aproxima os povos. Com certeza. Então, eu acho que todas as línguas, essa dimensão intercultural, ela funciona muito aceitar a sua realidade e aceitar do outro, aproximar. Buscar o novo, né, professor? Buscar o novo e buscar aquela aproximação de pessoas, de culturas diferentes. Isso. Que ela traz essa aproximação. Ótimo, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. Qual o significado das siglas LOL, XOX e BFF? Ok, então LOL, né, que é uma sigla muito usada aí no WhatsApp, que é rir muito, laughing out loud. Tem o show, que a gente fala que é beijos e abraços, também é muito usada. E BFF é Best Friend Forever. Então é só uma abreviação mesmo desse termo. Então isso aí tudo a gente usa mais nos Messenger, no WhatsApp mesmo, certo? Essa show não conhecia. Eu também não. Beijos e abraços. Essa LOL é conhecida, bem né? conhecida. E a Best Friend também. Também. E show, fica aí, ó. Kisses and hugs, beijos e abraços. Aprendendo, a gente está aprendendo aqui mais. Vamos lá. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 1º ano. Fale sobre o estereótipo. É interessante, que aparece muito nessa parte da África, né, dessa cultura, que essa escritora, ela pesquisou muito, escreveu nesses artigos da BBC, portal de notícias. Então ela notou também os pais, ela foi criada na Inglaterra, né? E os próprios pais, quando ela foi falar com os pais dela sobre a história da África, os pais também não sabiam. Sabia a história do Henrique VIII, a história dos reis da Inglaterra. Então, é o desconhecimento que ela tenta, através de uma atuação como jornalista, tenta criar. E outra coisa, criar para divulgar a história verdadeira da África, e eu acho que o estereótipo ele é mais perigoso que o preconceito. Então, o preconceito é uma coisa a ser combatida, que é o caso do diálogo intercultural, ele ajuda a combater o preconceito. Agora, eu acho que o estereótipo é mais difícil, porque a gente fala muito assim, mentira tem perna curta, né? O estereótipo é uma meia-verdade, então ele é mais perigoso, porque é aquela coisa que é verdade, mas que essas coisas acontecem na África, tal, de ter fome, de ter como, mas não é só isso. Então, ele é uma ideia falsa que entra, você vai entrando naquilo ali, aquilo vai fazendo parte, você não tem consciência daquilo. Por isso que eu acho ela perigosa. Então, a gente tem que, primeira coisa que a gente está engajado numa luta de direitos humanos, de defesa da mulher, de defesa das minorias e tudo, é a gente evitar o estereótipo. Que cai facilmente. Você joga uma coisa no Google, ele vai responder de acordo com o estereótipo. Não é dele, é das pesquisas, é os algoritmos de pesquisa. Então, eu vejo o estereótipo como uma meia-verdade. Então, uma meia-verdade é mais difícil de vencer do que a mentira.
Ótimo, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano. Qual a classificação gramatical do if? O if é uma conjunção, né? É a conjunção se que está para ligar termos mesmo. Isso aí é porque a gente, na nossa aula, a gente trabalhou um pouquinho do if clauses, né? Então, por isso que apareceu essa dúvida. Mas a classificação gramatical desse if aí é conjunção, conjunction, ok? Ok. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 1º ano. O continente africano é vítima do estereótipo? Você estava falando sobre isso aí. É bom que as perguntas estão assim, interligadas. Só vítima. Eu vi acho que está na minha aula que eu peguei essa coisa do Google, desse um mapa da África e colocando AIDS, depois Ebola, depois uma coisa enorme do deserto. Então, se você olhar ali, não é só deserto que tem lá, trabalho escravo, não sei o quê, só coisa negativa. Inclusive a história, eles falam da história da África, sem esse coisa da Unesco, que lançou esses 8 volumes, está agora no 9º, que é altamente, que esclarece. Fora isso, é a história dos europeus na África. Então não é uma história tradicional, é a história dos europeus na África. Então ela é vítima realmente dos estereótipos. Então eu acho que a educação cabe aí se tentando mudar isso, através de valorizando mais escritores, pensadores. Ninguém pensa, as pessoas estavam vendo, eu lembro de uma aula que fui dar de inglês, que tinha África do Sul, tem um país, África do Sul fala inglês, que uma foto de um lugar, uma cidade bonita, grande, com prédios, as pessoas não achavam que é África, porque é outra ideia, safari, ideias estereotipadas. Então é a vítima do estereótipo e cabe a nós, educadores, desconstruir esse estereótipo. Ótimo, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. Neymer, quando vejo a palavra cloud no smartphone ou computador, o que devo entender, já que o significado é nuvem? Lá dentro dos smartphones, do computador, o cloud é uma nuvenzinha onde você vai guardar suas coisas e quando você quiser voltar naquele arquivo você tem. Então, na verdade, ela é um drive, né? Mas tem essa tradução de nuvem, porque ali você guarda, permanece ali todos os dias e quando você quiser você pode voltar e acessar todos aqueles arquivos, certo? É muito usado também na Apple, que tem, né? Mas nas outras o Drive substitui. Então, é isso. Ótimo. Nossa próxima dúvida também é para você, professor Neymer. Qual a tradução da palavra selfie e qual a ligação que ela tem com a fotografia? Essa palavra ela vem de self, que é livre, né? Então, eu acredito que quando você pega o telefone, você mesmo está livre para tirar a sua foto, veio aí o termo selfie, que é muito usado e já incorporado até dentro do nosso vocabulário. Não tem uma tradução para ele, porque quando a gente fala selfie, a gente já entende que é você pegar o celular e fazer sua própria foto. Mas vem desse termo aí de self, que é livre. Igual a gente tem o self-service, né? Que você vai no restaurante e é livre para se servir. Então, a palavrinha vem desse termo, Dani. Obrigada, professor Neymer. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 1º ano. Professor Fernando, e os temas transversais? Sim, que também tem a ver com... É bom que as perguntas elas têm relação com a outra. Quando se fala de letramento crítico, que a gente, né, de letramento no geral, a gente vai usar os temas transversais, que são chamados por outros currículos, que eu acho até interessante o nome, temas inspiradores, que é tema que vai inspirar fome no mundo, o Covid, problema do clima, minorias. Então isso aí, ela vai, eles vão perpassar todos os conhecimentos, todos os componentes curriculares, o inglês, o português, a história, a geografia, temas, ecologia, é um tema que perpassa tudo. Tem geografia, né? É interdisciplinar. Sim. Então, esses temas são muito importantes para todos os componentes, que é outro eixo também, que eu estou sempre citando os eixos do currículo. Formação integral do estudante, que a gente tem que formar. As matérias são componentes, quer dizer, são partes. Não é mais matéria, é chamado de componente. Porque componente é uma parte. Então, a história é uma parte, a geografia é outra, para juntar tudo e formar integralmente a pessoa humana. Então, esses temas são muito importantes. Direitos humanos, direitos das mulheres, e a parte política também, para formar a integralidade da pessoa. Né?
Ok, obrigada, professor Fernando. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de língua portuguesa, o Magno Andrade e a Maria Alice de Souza. Agradeço a presença do professor Neme e do professor Fernando. Beleza. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!